Por que é importante investir fora do Brasil? Em primeiro lugar, porque o mercado brasileiro ele é muito pequeno diante do mercado global. O PIB brasileiro, por exemplo, é 3% do PIB global. Só que se a gente for olhar para a Bolsa, por exemplo, que é mais fácil de se medir, o volume, o market cap da Bolsa brasileira, ele representa somente 1% do global. Se o PIB do Brasil, e aí a gente pode considerar outros investimentos, fundos, ETFs, fundos imobiliários, REITs, etc. Se o PIB do Brasil é 3% e você investe só no Brasil, significa que você está ignorando os outros 97%. E tem trilhões de oportunidades ao redor do mundo, né? Quando você investe globalmente, você consegue montar uma carteira muito mais completa e de forma que se aproveite melhor de cada momento da economia, né? O segundo ponto aqui é que o real, eu acho que eu não preciso falar isso para ninguém, para nenhum brasileiro, né? Que o real é uma moeda fraca, né? É uma das moedas, e tem se mostrado nos últimos tempos, nos últimos meses, uma das moedas mais fracas, se não a mais fraca do mundo, tá? Ou seja, o que significa ser mais fraca? Significa que ela perde cada vez mais valor diante do dólar, que ainda é a moeda de referência, do que as outras moedas, né? Então, para você ter uma ideia, por exemplo, logo antes do crash ali, da crise de 2020, se a gente pegar a janela de 31 de janeiro de 2020 até 29 de janeiro de 2021, ou seja, 12 meses de janeiro a janeiro, o real perdeu 21,7% diante do dólar. Se desvalorizou, né? 21,7% diante do dólar. Tá, beleza, vamos pegar depois, então, da crise. Entre 31 de julho de 2020 até 29 de janeiro de 2021, 6 meses aí, aproximadamente, o real perdeu 4,7% diante do dólar. Em ambas as janelas, seja nesse período de 12 meses ou de 6 meses, o real teve o pior desempenho dentre as 30 moedas mais negociadas do mundo. Se você está só em real, você está perdendo dinheiro em relação ao resto do mundo, tá? Olhando de forma global. E o outro motivo também que a gente pode pegar aqui seria esse descontrole da dívida pública que a gente vem acompanhando aí nos últimos meses, principalmente no Brasil. O orçamento público de 2021, reforçando que a intenção dos políticos em geral, tá? Deputados e tudo mais, em todas as esferas, a intenção deles é continuar, sim, aumentando o endividamento, o rombo fiscal tende a continuar aumentando cada vez mais e a consequência disso é que isso vai continuar tendo um reflexo no câmbio. O Banco Central pode, sim, e vai provavelmente continuar aumentando a taxa de juros, como aconteceu na última reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, que eles estavam mantendo ali os juros em 2% e aumentaram 0,75, né? Deram uma porrada nos juros por conta da pressão inflacionária, mas mesmo assim, com o aumento do endividamento, aumento da expansão monetária, inflação e tudo mais, historicamente também, considerando o fato de que a inflação de preços no Brasil é maior do que, historicamente, é maior do que a inflação de preço do dólar nos Estados Unidos, isso faz com que a tendência de depreciação do real diante do dólar permaneça a longo prazo. Ou seja, não adianta nada você ganhar 10%, seu juro voltar para 10% ou algo do tipo, ou 15%, ou 20% em renda fixa, em reais, e perder para o câmbio e perder para a inflação. Além disso, quais são as vantagens também de você investir fora, né? Em primeiro lugar, como eu já falei aqui, o mercado internacional é muito maior do que o mercado brasileiro, é muito maior em termos de volume, é muito maior em termos de market cap, é muito maior em termos de alternativas de investimentos. Por exemplo, a quantidade de ações disponíveis na Bolsa Americana em comparação com a Bolsa Brasileira, quantidade de rates disponíveis na Bolsa Americana em comparação com fundos imobiliários na Bolsa Brasileira, quantidade de fundos de investimento, de ETFs, sei lá, qualquer coisa que você vai olhar no mundo tem muito mais alternativas, obviamente, do que no Brasil. Só para vocês terem uma ideia aqui, dados reais, né? Empresas como Amazon, Apple, Facebook, Alibaba, Netflix, Nvidia, elas individualmente, não estou falando delas, essas empresas todas juntas, não. Cada uma delas individualmente tem muito mais volume de negociação do que a Bolsa Brasileira inteira, tá? Do que a Bolsa Brasileira inteira. A Apple sozinha negocia mais do que a Bolsa Brasileira inteira.
A Amazon sozinha negocia mais do que a Bolsa Brasileira inteira. Então, só alguns exemplos, tá? Não estou indicando essas ações, importante reforçar aqui, porque de vez em quando aparece alguém dizendo que indiquei tal coisa, mas não. Só estou trazendo exemplos. Em termos de ETFs, por exemplo, o mercado de ETF, para quem não sabe, um ETF, ETF, em português é Exchange Traded Funds. São fundos de investimentos com suas cotas negociadas em bolsa. Então, por exemplo, tem ETF de ouro na bolsa americana. Agora tem na bolsa brasileira também, que é o Gold 11, né? Que na verdade é uma réplica. Ele compra esse ETF de ouro na bolsa americana, que é o IAU. Na bolsa americana tem o IAU e o GLD, que são os ETFs de ouro mais negociados do mundo. Então, o que é um ETF? É um fundo de investimento que ele pega um ativo, um conjunto de ativos, compra esses ativos, coloca na carteira dele e diz assim, ó, a minha cota do meu fundo representa esses ativos aqui. Então, o IAU representa ouro, o SLV representa prata. Tem fundos que replicam, por exemplo, a Bolsa Brasileira, o mercado de ações brasileira. Tem fundos que replicam o mercado de ação brasileira invertido, ou seja, você pode apostar na baixa do mercado brasileiro comprando essa ETF. Então, ou seja, só para você ter uma ideia, no mundo inteiro, no mundo, existem mais de 5.000 ETFs negociados, de diferentes tipos, de todos os mercados, de commodities, de ações, small caps, blue chips, large caps, mineradoras de ouro, cara, tem de todo tipo. Nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, tem mais de 1.700 ETFs. Eu não estou desvalorizando, desmerecendo a Bolsa Brasileira. Existem investimentos e momentos e etc. que você pode e deve, sim, alocar no mercado brasileiro, tá? Mas o que eu quero mostrar é que você não precisa só alocar no mercado brasileiro. Você tem que se imaginar como um cidadão global, entendeu? Além do fato de nós sermos, eu acredito que a maioria, pelo menos, que está assistindo e que vai assistir esse vídeo é brasileiro, mas além desse fato, a gente tem que entender que nós somos, sei lá, terráqueos, entendeu? Nós somos cidadãos globais. Então, a gente tem o direito de investir globalmente também, porque não? Com isso, a gente consegue se proteger muito mais e aumentar com maior velocidade o nosso patrimônio, feito da forma correta, né? Por exemplo, aqui no Brasil, há muito tempo, tem as BDRs, né? Que são empresas estrangeiras que lançam capital, que vendem suas ações aqui no Brasil através de BDRs, ou então, indiretamente, um banco brasileiro vai lá, compra umas ações, coloca em custódia, que é a maior parte dos casos das BDRs brasileiras. Mas beleza, já tem anos, muitos anos, que existem BDRs na Bolsa Brasileira. Só que até então, até agora, cara, até poucos meses atrás, até 2020, só investidores institucionais e investidores qualificados podiam investir em BDRs. Ou seja, eles não davam acesso para o pequeno investidor comprar na Bolsa Brasileira ações de Amazon, Facebook, Google, sei lá, qualquer coisa que quisesse. E agora, só no final do ciclo, quando estourou, logo antes nesse momento que estourou a crise lá e tal, que eles abriram, no final da festa, né, que vocês vão abrir para o pequeno investidor. Mas por que eles estão fazendo isso? Eu até fiz um vídeo na época sobre essa história. Por que eles fizeram isso? Porque, cara, desde 2018, principalmente para cá, surgiu um monte de alternativas de empresas, de corretoras, facilitando drasticamente a entrada de investidores brasileiros no mercado internacional. Então, isso acaba gerando uma concorrência bizarra dessas corretoras com as corretoras brasileiras. Tá? Então, aí, para proteger, existe no Brasil, de forma geral, em todos os setores, existe uma cabecinha muito pequena de protecionismo, né? De não, vamos proteger a indústria nacional, o mercado nacional, não sei o quê. E acaba que o Brasil é um dos países mais fechados do mundo e não se beneficia do crescimento global, né? Como deveria, como poderia se beneficiar.